Fala pessoal, e aí, beleza? Bem, nesse vídeo aqui eu vou resolver algumas questões sobre densidade, certo? Mas antes de ir para as questões, eu vou comentar um pouco sobre o assunto. Densidade é muito simples, a gente conhece aquela fórmula D, deixa eu só desenhar aqui no canto, a densidade D ela é igual a massa sobre o volume, certo? É uma fórmula muito simples, só que nessa fórmula você tem que ter noção das grandezas que são diretamente proporcionais e são inversamente proporcionais, certo? Você vai entender aqui. Repare que eu tenho 4 cubinhos aí. Todos esses cubinhos, eles têm o mesmo volume. Todos têm 1 centímetro cúbico, mas são de coisas diferentes. Tem cubinho aí de madeira, água, ferro e chumbo. Para você notar de cara a diferença, observe o cubinho aqui de madeira e o de chumbo. Eles são do mesmo tamanho, mas fica fácil de notar que a massa deles é bem diferente. Então você está mais ou menos entendendo aí onde eu quero chegar. Agora vamos para outro exemplo, para a gente se encontrar aqui. Imagine 1 kg de isopor e 1 kg de chumbo. Qual vai ocupar maior volume? Então você já percebe aí grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Voltando aqui para o caso desses 4 cubinhos, esses 4 cubinhos eles têm o volume fixo, é igual o volume de todo mundo. A densidade e a massa são diretamente proporcionais. Quanto mais denso for a coisa, mais pesada a gente espera que ele seja, certo? Agora vamos para as questões. Para identificar 3 líquidos de densidade 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Eu vou destacar logo isso daí, certo? Esses líquidos têm essa densidade e a bolinha tem essa densidade. Conforme a posição das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que... Então a gente vai tentar ver qual é o líquido que tem densidade 0,8, qual é o líquido que tem densidade 1,2. Para saber isso a gente vai utilizar uma bolinha de densidade que nós conhecemos, certo? Então nesse caso 1 aqui, perceba que a bolinha ela afundou. Por que ela afundou? Ela afundou porque ela é mais densa do que esse líquido aí. Se a bolinha tem densidade 1, o líquido, certo, vai ter densidade quanto? Vai ter uma densidade menor do que 1, nesse caso 0,8. E vai ficar feio assim o que eu escrevi porque eu estou utilizando o mouse, certo? E na contramão disso daí, repare esse caso 3. Nesse caso a bolinha flutuou. A bolinha flutuou porque a densidade dela é menor do que a densidade do líquido. Lembrando que a bolinha tem densidade 1. Então qual é que vai ser a densidade do líquido? Vai ser uma densidade maior do que 1. Nesse caso aí, esse é o líquido de densidade 1,2, certo? Então só sobra para o caso aqui densidade 1, certo? 1,0, mesma coisa, onde a bolinha nem flutuou e nem afundou, ela ficou aí em equilíbrio porque o líquido e a bolinha têm a mesma densidade. Se você for ler de cara a primeira alternativa, os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade 0,8, 1 e 1,2, que foi o que a gente acabou de determinar aqui, certo? Vamos correndo aqui para a próxima questão. O esquema apresenta 3 tubos de densidade de ensaio, de mesmo diâmetro, beleza? Contendo cada um a mesma massa dos seguintes líquidos incolores: água, acetona e cloroformo. Vamos destacar essas informações para a gente não se perder. Quando eu li rápido, aí eu li até errado. Os 3 tubos de ensaio de mesmo diâmetro, contendo cada um mesma massa dessas substâncias aqui, certo? Dadas as densidades, para a água a gente tem essa densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Para a acetona a gente tem 0,8, que é a mesma coisa de 0,80 gramas por centímetro cúbico.
e clorofórmio tem essa densidade aí. Podemos afirmar que os tubos 1, 2 e 3 contêm respectivamente. Lembra quando a gente estava falando lá do isopor e do chumbo? Esse raciocínio vai ajudar a gente a responder essa questão aí, certo? Qual é a substância menos densa? Vou colocar aqui a fórmula de novo, certo? Densidade é igual a massa sobre volume. Lembrando que nesse caso a gente tem uma mesma massa para todo mundo, uma mesma massa de uma amostra para todo mundo, só que todo mundo, né, porque vai ter a mesma massa, que vai ter o mesmo volume. Isso depende da densidade. A densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Então, quem tiver uma densidade grande vai ter um volume pequeno. E vice-versa. Quem tiver uma densidade pequena vai ter um volume grande. Então, por exemplo, qual é a substância mais densa aqui? A substância mais densa é o clorofórmio. Então, ela é o que vai ter o menor volume. Então, o clorofórmio é esse daqui. Eu vou colocar como um C, certo? O que tem maior volume é aquela que tem a menor densidade. Quem tem a menor densidade? Acetona. Olha aqui, esse é o que tem menor densidade. É o que tem a acetona. Vou botar aí AC, né? E aqui, consequentemente, vai ser a água. Beleza? Então, vamos procurar aí. Não tem como ser essa, nem essa daqui. Só pode ser a D ou a letra E. Então, clorofórmio, água e acetona. Letra D. Beleza? Deu para sacar aí, né? Última questão. Um recipiente contendo 300 ml de água foi esquecido em um freezer por cerca de 7 horas. Após esse tempo, quando a porta do freezer foi aberta, percebeu-se que... Então, a gente tem um recipiente aí de 300 ml de água que foi esquecido no freezer, então a água congelou, né? E o que é que a gente percebeu? Vamos ver a alternativa A. O volume havia aumentado devido ao aumento da densidade da água, quando no estado sólido em relação ao líquido. B. O volume havia diminuído devido à diminuição da densidade da água quando no estado sólido em relação à do líquido. Então você está vendo essas alternativas, né? Então você já sabe aonde ela quer estralar aqui os dedos, aonde ela quer levar a gente. Eu vou apresentar esse gráfico aí. Pessoal, é o seguinte: quando a água ela congela, certo? Ela passa para o estado sólido. O gelo ele tem uma densidade menor do que a água líquida. Por isso que naqueles lagos só a superfície fica congelada. A água congela, forma ali água sólida, gelo, e ele boia e fica na superfície, certo? Se você deixar uma garrafa com água ela congelar completamente, a garrafa ela fica inchada, porque o gelo ocupa mais espaço, ele se expande. Lembra da fórmula lá, densidade? Deixa eu desenhar aqui. Densidade é igual a massa sobre volume. A gente não tem ali a garrafa com água, tantas gramas de água. Ninguém mexeu nessa quantidade de gramas de água. Se o volume aumentou, é porque a densidade diminuiu. Então vamos procurar alguma alternativa que fale nesse sentido aí, ó. O volume havia aumentado. Vamos ler aí a A de novo, né? O volume havia aumentado devido ao aumento da densidade. Não, a densidade não aumentou, certo? O volume havia diminuído. Não, o volume não diminuiu. Letra C. O volume havia diminuído. Não, o volume não diminui. Letra D. O recipiente permanece com o mesmo volume, pois a densidade da água não aumenta nem diminui. Não, a densidade da água, quando ela congela, a densidade do gelo é menor. O volume havia aumentado devido à diminuição da densidade da água quando no estado sólido em relação quando a água é líquida. Letra E. Então, pessoal,
Eu espero que essas questões tenham ajudado você, se você estava aí procurando na internet alguma dessas questões, ou se você viu por aí, no meu vídeo mesmo, ou se você é do CCT, da Central e de algum lugar aí que você me conhece. Então, valeu, espero que tenha lhe ajudado. Se inscreve aí, compartilha, blá blá blá, dá like e tudo mais. Valeu!